entrando no momento da ministração, também da palavra do Senhor. Tem aqui um pedido de oração para a mãe, que está com pneumonia. Nós vamos orar também no final do culto, não só para ela, mas para todas as pessoas, parentes de vocês, ou até algum irmão que está enfermo. Nós vamos fazer uma oração aqui poderosa para que haja cura em nosso meio. Eu creio que haverá cura. Amém. Você crê nisso, irmão? Amém. Então, eu quero fazer o seguinte, pedir para os irmãos me lembrar, amém? Para que nós devemos estar orando por essas pessoas. Porque quando a gente começa a pregar a palavra do Senhor, é um monte de coisa e a gente acaba esquecendo muitas das vezes. Os irmãos vão me lembrar? Amém! Então me lembra, nós vamos estar orando pelos enfermos no final do culto, em nome de Jesus, antes da Santa Ceia do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, nós vamos estar lendo o versículo 18 e 22. E ainda no livro de Jó, nós vamos pular para o capítulo número 2 e vamos ler do 7 ao 10. Amém? Quem achou o livro de Jó, diga amém. Amém. Glória a Deus. Everton, por favor, presta a Bíblia para o nosso irmão ali que está sem livro. Amém. Glória a Deus. Se alguém tem Bíblia aí, tem Bíblia, amém? Nós podemos emprestar os irmãos. Leia em nome do Senhor. Jó, capítulo 1. Versículo número 18 e 22. Todos acharam? Everton. Tem mais alguém para ter Bíblia? Vamos esperar um pouco. Diz assim, Jó, capítulo 1, do 18 ao 22. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. Quando, de repente, sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para ti trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No capítulo 2, no livro de Jó, nós vamos ler agora o versículo de número 7 até o versículo de número 10. E diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um cacho de telha, parou com ele, para ele se rapar. Assentou-se no meio da cinza, e sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o Deus e morre. Respondeu-lhe ele: com fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém, igreja? Amém. Feche os seus olhos e fala com o Senhor nessa noite: Deus, fale comigo através dessa palavra. Diga comigo, irmão: Deus, fale comigo através dessa palavra. Agora, ore a Deus. Amém.
Fala para o Senhor o que você quer. Hoje você ouviu aqui nessa noite que Deus abençoa, que Deus dá quando nós pedimos com fé. Ore a Deus agora, meu irmão, e fala para o Senhor: Deus, usa a vida do pastor Jefferson para falar comigo. Usa, Deus querido, amada, essa ministração para que eu veja a tua glória, para que eu verdadeiramente saia daqui, ó Pai amado, transbordando de alegria. Ou se tem algo, Pai amado, que eu desejo, que eu, Senhor Deus, estou confuso, revela, meu Pai querido, mostra-me, ó Deus, mostra, Pai amado, através dessa palavra. Igreja, creia que Deus está aqui, creia que o Deus Todo-Poderoso, Ele é tremendo e está aqui para fazer coisas tremendas em favor daqueles que o amam, em favor da igreja dele, em favor dos seus filhos. Meu irmão, Deus irá falar contigo em nome de Cristo Jesus e na autoridade do Espírito Santo do Senhor. Amém, meu Deus. Irmãos, como lidar com as bênçãos? Como lidar com os bens que muitas das vezes nós recebemos? Muitos irmãos sabem, como a nossa irmã aqui falou, de toda sinceridade, ela amanheceu limpando a porta daquela casa porque era aquilo que ela desejava, era o seu sonho que se concretizou. Amém? Como lidar com os bens que nós recebemos do Senhor? Muitos agradecem a Deus, muitos não conseguem dormir, muitos sabem, estão realizados em saber que Deus o abençoou, em saber que Deus lhe deu. Isso é tremendo, isso é tremendo. Quantas pessoas às vezes recebem bênçãos da casa do Senhor e somem da igreja, abandonam a igreja de Jesus, de vez aquilo, sabe, servir de lição para ele e de lição para toda a igreja, mas a pessoa some, não dá mais nenhuma satisfação porque foi abençoado. E muitas das vezes nem agradece a Deus. Quantas pessoas nós já ouvimos de receber tantas bênçãos do Senhor e sumiu? Cadê aquele irmão? Nunca mais vi. Puxa, mas o irmão estava desempregado, estava precisando de tanta coisa, veio aqui na igreja, foi abençoado pelo Senhor e agora sumiu. Deus deu tudo para ele e ele sumiu. Então nós temos que aprender a lidar com as bênçãos do Senhor. Nós temos, em primeiro lugar, ter um coração grato a Deus e saber que aquilo que nós recebemos foi Deus que o deu. E temos que cuidar com todo carinho. Amém? E sempre agradecer a Deus pelos bens recebidos do Senhor. Como lidar com as perdas e com as frustrações? Culpar a Deus? Atribuir a culpa a quem? A culpa é de Deus. Porque como eu estou nessa situação e Deus está vendo a minha vida e eu passando por tudo isso, Deus não está vendo o que eu estou passando? Atribuímos a culpa muitas das vezes em Deus em nossas orações. Orações, muitas das vezes, sabe, sem sentido. Senhor, o Senhor não está olhando para a minha vida? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com a minha família? Irmãos, em primeiro lugar, Deus não é cego. Em segundo lugar, a Bíblia diz que os olhos de Deus não se fecham, está atento para a sua igreja. Temos que orar com convicção e saber o porquê estamos passando por isso ou por aquilo. E não atribuir a culpa a Deus de qualquer coisa, por uma falta, sabe, por algo que nos custou. Não. Atribuir a culpa a quem então? Ao homem? O homem é o culpado. Muitas das vezes é assim. Porque a Bíblia diz que muitas vezes estão plantando algo aí que, sabe, e estão querendo colher outro tipo de coisa. Não. Temos que plantar coisas boas para colher coisas boas. Se alguém está plantando ódio, briga, não vai colher coisas boas, meu irmão. Então, às vezes a culpa é do homem. A culpa, às vezes, é de quem? De Satanás. Atribuímos a culpa a Satanás. Satanás é o culpado de tudo. Tudo ele é o culpado. Não, nem tudo ele é o culpado. Algumas coisas sim ele é o culpado, mas nem tudo ele é o culpado. A verdade é que esse homem que nós vemos a história dele, ele é um exemplo para toda a igreja de Jesus, para todo crente. Quero chamar agora de um crente fiel a Deus. Um crente que Deus mesmo falou, não foi ninguém que falou de Jó, foi Deus. Deus que disse, está vendo meu servo Jó? Repita comigo, quem disse foi Deus. Quem disse foi Deus. Foi o próprio Deus que falou com a sua própria boca, está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não foi ninguém que falou isso para Deus, não, foi o próprio Deus que falou. Porque era assim a vida deste homem. Então nós temos que olhar para a vida deste homem e temos que seguir o exemplo deste homem chamado Jó, desse servo de Deus chamado Jó.
Bíblia diz que Satanás se apresentou diante de Deus e disse para Deus: olha, Jó é desse jeito porque Jó está cercado de riqueza, está cercado de conforto, tudo ele tem, é por isso que ele te adora, é por isso que ele te serve. Então Deus